Prezados irmãos, companheiros do Centro Espírita Antônio de Oliveira, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um Evangelho, dando continuidade aos Evangelhos que tem como referência o livro Boa Nova. Esse livro maravilhoso, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, editado pelo irmão X, Humberto de Campos. O capítulo que vai servir de base para nossas reflexões de hoje é o capítulo A luta contra o mal. É um capítulo bastante interessante, pois nos leva a reflexões interessantíssimas sobre as formas as quais Jesus lidou com os nossos irmãos desencarnados, com nossos irmãos que nós chamamos de obsessores, isto é, aqueles irmãos que, mesmo lá do outro lado, no mundo espiritual, ainda sentem a necessidade de vingança, de participar da vida dos encarnados, mas de uma forma absolutamente inadequada, não é isso? Porque ainda não tem em seus corações o Evangelho. Ainda não aceitaram o convite para trazer para dentro de si o Evangelho de Jesus. E nós vamos encontrar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, do versículos 14 ao 20, uma passagem muito importante e significativa que vai absolutamente de encontro com essa proposta. É aquela passagem na qual Jesus, que estava no meio do povo, quando o homem se lançou aos seus joelhos, lançou-se de joelho aos seus pés, e dizendo: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai às vezes ao fogo, muitas vezes à água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. E Jesus respondeu-lhes dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos então vieram ter com Jesus. Em particular, lhe perguntaram: por que não podemos, nós outros, expulsar esse demônio? E respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transportar-te daqui para ali, e ela se transportaria. Nada vos será impossível. Então aí Jesus já nos dá a dica, de que a base de tudo está na fé. E quando falamos em fé, falamos em energia, falamos em força, falamos em crença, falamos em acreditar. E nesse capítulo do livro Boa Nova, Humberto de Campos nos leva, tendo como base a postura do discípulo Tadeu, que ele demonstra um interesse maior em querer entender melhor toda essa dinâmica. Ele quer entender por que Jesus já não resolve tudo isso de uma vez, por que ele já não separa todos esses espíritos ainda nessa condição, que não tem um evangelho, ao qual nós denominamos obsessores, Os nossos irmãos de outra doutrina denominam o diabo, enfim, todas essas denominações, quando nos referimos a esses nossos irmãos, ainda não evangelizados, a qual de antemão já precisamos deixar muito claro que precisam do nosso amor, são nossos professores de paciência, de tolerância, nossos professores de perdão,
porque lidando, interagindo com essas entidades, seja numa assistência espiritual, seja no nosso dia a dia, quando sentimos que eles estão ali de alguma forma tentando nos influenciar, porque nós sabemos que quando temos bons pensamentos, estamos sendo influenciados por espíritos elevados, por bons espíritos. São os emissários de Jesus atuando na terra e atuando sobre nós. Então, sempre que temos um bom pensamento, uma boa intuição, obviamente que a origem dela é de uma entidade amorosa. Porém, quando temos alguma tendência, algum pensamento não elevado, quando acabamos de alguma forma até atuando, agindo de uma forma não adequada, com certeza estamos aí sofrendo a influência de um irmãozinho nosso que ainda não está evangelizado, do irmão nosso, né, que ainda está equivocado em relação às leis divinas. E merece de nós todo o nosso amor, todo o nosso perdão, toda a nossa oração. Não é isso? Muito bem. Então, Tadeu, ele vivencia uma situação dessa também, e num determinado dia, Jesus, ele sai com Tiago e João, né? Eles vão lá para os lados da Cesareia, e uma mulher demente foi trazida, né, até Tadeu, para que Tadeu anulasse a ação de alguns espíritos perturbadores que a subjugavam. E Tadeu, apesar de todo esforço, toda boa vontade, ele não conseguiu mudar a situação daquela mulher dementada, sob a ação, né, de entidades inferiores. Só quando Jesus volta à noite, aí sim ele consegue expulsar essa entidade. Né? E Tadeu, né, fica intranquilo, obviamente, né? Mas aí Jesus faz algumas perguntas para ele. Então, por exemplo, Jesus perguntou para ele: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Aí Tadeu, muito inspirado, né, responde para Jesus: estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Olha que resposta maravilhosa, não é isso? Que serve para todos nós, né? Que é o nosso grande objetivo. A materialização, não é isso? É a germinação desse amor, é a exteriorização dessa semente de Deus que está no íntimo, que está no âmago de cada um de nós. Essa é o grande objetivo de todos, não só de Tadeu, mas de todos nós. Né? Aí, continuando ainda nesse diálogo entre Jesus e Tadeu, né? Jesus pergunta, ou melhor, Tadeu pergunta para Jesus: Senhor, os espíritos do mal também são nossos irmãos? E Jesus responde: toda a criação é de Deus. Né? Os que vestem a túnica, né, do mal envergarão um dia a da redenção do bem. E Jesus ainda pergunta para ele: por acaso poderias tu duvidar disso? Né? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o teu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Jesus responde para ele: aquele apenas combate toda manifestação da ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto à humanidade inteira. Então, o que aprendemos que lição Jesus passa para Tadeu, consequentemente para todos nós? De que todos somos filhos de Deus. Todos. Por pior que seja a conduta, o comportamento de um irmão nosso, ele é filho de Deus. Então, quando nós temos esse entendimento, quando temos essa consciência, fica mais fácil interagir com as situações que surgem na nossa vida, no seio do nosso lar, quando um parente, um ente querido está ali em desequilíbrio,
né? Está num desequilíbrio psicológico, psiquiátrico, qualquer que seja o desequilíbrio, e sabemos que sempre existe ali a influência de uma entidade espiritual que se aproveita das situações. Assim como nós temos, como dissemos há pouco, temos a influência dos bons espíritos que nos inspiram para tudo, todas as coisas boas, edificantes, aquelas entidades, aqueles irmãos ainda não evangelizados, que nós, na doutrina espírita, chamamos de obsessores, eles também se aproveitam das situações, particularmente quando o espírito está numa situação de desequilíbrio psiquiátrico, psicológico, que seja, para fortalecer de alguma forma aquela situação. Isto é, a pessoa vai acabar se afundando mais ainda naquela situação de desequilíbrio, onde há necessidade da ação daquele que esteja numa situação de maior equilíbrio. Aquele que realmente tem essa consciência, tem já no seu íntimo essa fé, essa certeza, né? Que já tem um evangelho, que tem essa consciência de que somos todos filhos de Deus, de que todos merecemos o perdão, todos merecemos a oportunidade de receber o exemplo, né? Da boa conduta, do bom comportamento, do bom senso. Então, quando ele diz ali, quando Jesus responde para Tadeu, que somos todos filhos de Deus, deixa muito claro. E Jesus é muito claro também quando disse que devemos amar ao próximo como a si mesmo. Então, esse nosso irmão, ele merece todo o nosso amor. Todo o nosso amor, porque Jesus, ele foi muito claro. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Somos todos ovelhas do Cristo. Somos todos filhos de Deus. Estamos todos nesse planeta de provas e expiações, na condição de encarnado ou desencarnado, para progredir, para melhorar, para fazer aquilo que se espera do verdadeiro espírito, isto é, ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, lutando incansavelmente, incessantemente contra as nossas imperfeições. E esse processo de transformação moral, esse processo de reforma íntima, ele passa por esse convívio com esse tratamento que devemos dar para esses nossos irmãos, que estão numa situação de desequilíbrio, estão numa situação em que claramente identificamos ali a presença ou a atuação de uma entidade ainda não evangelizada, do irmão nosso que ainda não tem Jesus em seu coração, nos dando aí a oportunidade de praticar o amor, de praticar a caridade, de praticar a paciência, a indulgência, a capacidade de não julgar, mas sim olhar para aquele irmão e ver ali a oportunidade de levar uma palavra de consolo, de fazer uma prece, de nos dirigir aos enviados do Cristo na terra, isto é, os benfeitores espirituais, os mentores espirituais, seja da nossa casa, do nosso lar, seja os mentores que atuam ali naquela casa, naquele centro espírita, como este aqui, que nós estamos fazendo esse evangelho, e pedir para que esses irmãos amorosos nos ajudem a ajudar esse nosso irmão obsediado, isto é, aquele que está sob o domínio daquela entidade, e também aquele obsessor. Somos todos filhos de Deus, todos merecedores do perdão, do esclarecimento, e é importante termos a consciência de que vivemos num planeta de provas e expiações. Então, as situações que ocorrem em nossas vidas são, na maioria das vezes, resultados, né, de situações criadas em vidas passadas. E muitos que surgem em nossas vidas são credores de algum mal, de algum mal que possamos ter causado para esses irmãos em outras encarnações. E eles reencarnam
nesse mesmo tempo, para que tenhamos a oportunidade, não é isso? De juntos resolver essas questões mal resolvidas lá no passado. Então, essa consciência também é extremamente importante, né? De que a reencarnação é a oportunidade sagrada que temos de resgatar de erros do passado, muitas vezes também pode ser que tenhamos, ali seja uma prova, o convívio, a vivência dessas situações muitas vezes extremas, né? São oportunidades para que tenhamos possibilidade de crescer, de progredir moralmente, espiritualmente, intelectualmente. Portanto, meus irmãos, né, que possamos refletir sobre todo esse conhecimento que essa leitura nos proporciona, que possamos fazer uma releitura, ir lá no livro Boa Nova, fazer uma releitura desse capítulo, que ele é extremamente interessante, nos conduz a inúmeras reflexões, né, e nos ajuda a entender, né, toda a dinâmica de uma situação de convívio com um irmão nosso, né, em situação de desequilíbrio. Que Jesus nos abençoe, que possamos levar esse amor que Jesus tão bem vivenciou para todos os nossos irmãos. Que possamos, por intermédio da nossa prece, do nosso evangelho, envolver todos esses nossos irmãos que ainda não aceitaram o evangelho, mas que, conscientes que somos todos irmãos, de que precisamos chegar ao Pai juntos, que ao chegarmos no mundo espiritual, com certeza seremos cobrados do bem que tivemos a oportunidade de fazer, de praticar e talvez não tenhamos feito. Então, que possamos imediatamente praticar todo o bem que nos for possível. Que as bênçãos do nosso Senhor Jesus se façam presente na vida de todos nós. Graças a Deus.